Então, de vez em quando me chegam aqui alguns documentos que dão algum indício do estado mental das camadas ditas letradas no Brasil, especialmente os universitários. Eu recebo muito dessas coisas que o pessoal encontra na internet e manda para mim, a gente vai então colecionando pelo seu valor documental, não jamais pelo valor intrínseco. Há muito tempo eu não leio nada do Brasil que vale a pena guardar por valor intrínseco, mas o valor documental, né, até atestado de óbito tem. Né. Então, eu vou comentar aqui um artigo que saiu sobre o Mário Ferreira dos Santos, assinado por um cidadão chamado Shamtia Ayomide, num site que ele mesmo denomina Papo de Homem. Ele faz um artigo apresentando o Mário Ferreira dos Santos aos seus leitores e fala como se fosse, de algum modo, um pioneiro, né, que está desvelando aí riquezas desconhecidas para os seus leitores. Ele chega até a dizer o seguinte: é fato que a maioria dos brasileiros desconhece Mário Ferreira dos Santos. Pois é, os leitores de Papo de Homem são privilegiados. Embora no seu artigo ele não dê uma única informação que não se encontre na minha introdução ao livro A Sabedoria das Leis Eternas, editado em 2003 pela Realizações, e embora na página se reproduza a capa do livro A Sabedoria das Leis Eternas, em nenhum momento o indivíduo cita o meu nome, de maneira que todo o trabalho que foi feito ali na Sabedoria das Leis Eternas, que não foi um trabalho apenas de divulgação, mas ao contrário, foi ali onde a primeira introdução séria que se fez ao trabalho do Mário Ferreira dos Santos. Embora ele use praticamente só as informações que eu lhe dei, e embora ele esteja consciente de que as informações foram tiradas dali, ou de outras fontes minhas, o indivíduo faz questão de não citar o meu nome. Porém, mais adiante, nos comentários, surgem várias discussões e se percebe que ele leu vários textos meus. Então, quer dizer, o rapaz já começa com vigarice. Quer dizer, está tentando se mostrar como um pioneiro na descoberta de uma obra que ele conhece mal, que ele nunca estudou, e tenta encobrir o trabalho de quem estudou e de quem, pela primeira vez, tornou inteligível essa obra ao público brasileiro. Presta atenção, a obra do Mário, que compõe de mais de 100 volumes, é um oceano de papel, tá certo? Escrito muitas vezes num estilo muito difícil, muito pesado, onde ele usa toda a terminologia escolástica, com a qual, no Brasil, de uns 50 anos para cá, muito pouca gente está familiarizada. Além disso, o material estava num estado editorial lamentável, os textos eram fragmentários, sem correção, um pedaço faltando. Toda a obra do Mário, praticamente toda ela, é constituída de aulas gravadas e transcritas pela esposa dele, dona Yolanda, e publicada assim, ela acabava de transcrever e ele mandava para a gráfica. E ele mesmo dizia: não, depois de eu morrer vem alguém e bota ordem nesse negócio. Ele escreveu a parte principal da sua obra, que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele escreveu ao longo de 16 anos, portanto na base de 3, 4 livros por ano, e evidentemente não dava tempo de ter uma preparação de texto melhorzinha. E ele sabia, de certo modo ele pressentia que ia morrer cedo e tinha pouco tempo. Então aquilo ali ficou como uma montanha de enigmas que ninguém no Brasil tinha capacidade para decifrar, nem mesmo os alunos do Mário. Eu conversei com vários deles, pessoas que, eu não vou citar o nome agora, mas pessoas que ocupavam lugares importantes na cultura brasileira, no meio universitário inclusive, e a gente vê que a compreensão que eles tinham do ensinamento do Mário era muitíssimo rudimentar. Por exemplo, tinha um sujeito que era professor numa faculdade em Santos, aliás, isso eu não poderia citar o nome porque eu esqueci, e quando eu procurei para conversar sobre o Mário Ferreira, ele disse: ah, sim,
O Mário Ferreira foi um grande divulgador de Nietzsche. E eu vi que o que ele sabia do Mário Ferreira era isso aí. Bom, o Mário Ferreira escreveu algumas coisas sobre o Nietzsche quando ele era muito jovem e muito antes de ele ter as intuições fundamentais que começaram então a constituir a verdadeira filosofia do Mário Ferreira dos Santos. É importante entender que nesta segunda fase da obra, o Mário Ferreira passou a mesma coisa que se passou com o Machado de Assis. Ele tem uma primeira fase da obra onde ele mostra algum talento, alguma capacidade, mas que não tem realmente nada de original e nem mesmo de muito valoroso. E de repente, aos 40 e poucos anos, tem um estalo e o sujeito, né, um homem de talento, de repente ele mostra que é um gênio filosófico, assim como Machado de Assis. Se você lê o romance da primeira fase dele, A Mão e a Luva, A Ressurreição, etc., você vê que é apenas um rapaz de talento como tantos outros. Mas depois, de repente, você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e diz, opa, o homem virou um gênio. O Mário é a mesma coisa. Se você lê as obras da primeira fase, você vê que é um sujeito de talento. Mas quando, de repente, chega na sua mão o livro chama Filosofia Concreta, você vê, opa, peraí, isso aqui é um dos grandes livros filosóficos da humanidade. Quer dizer, o camarada teve realmente o que chamava um estalo, né? Como o Padre Vieira, como Machado de Assis. Então, o sujeito que visse o Mário como um comentador, ou até um divulgador de Nietzsche, é evidente que não conhecia a obra do Mário. Ou pelo menos não conseguia distinguir a altitude entre as duas fases da obra. Então o que eu fiz? Eu fiquei quieto e voltei para casa, para não ter mais nada de conversar com esse sujeito. Teve um outro camarada que foi porque eram alunos, eu recebi uma lista de alunos do Mário, né? Recebi da filha dele, da Yolanda, uma lista de alunos célebres do Mário, pessoas importantes. Fui procurar vários deles. Cheguei no segundo, o homem então empinou o nariz. Falou, não, o Mário, ele era um homem inteligente, mas ele tinha aquelas coisas esotéricas, né? Então, como que desprezando, falou, não vamos mais falar disso. Curiosamente, né, este cidadão, eu sabia que ele era maçom. Eu digo, uai, o Mário é esotérico e você não é? Né? Então qual é o problema com o esoterismo? Se você não gosta de esoterismo, o que tu está fazendo aí na maçonaria, né? Então era aquele negócio caracteristicamente brasileiro, da inveja e do despeito. A inveja é uma coisa que é muito diferente da cobiça. Quando você cobiça alguma coisa, você quer aquela coisa. Quando você tem inveja, não é que você cobiça, você sabe que você não vai ter aquilo. Então você quer ou destruir, ou denegrir, ou impedir que as pessoas tenham acesso àquilo. Você quer tirar aquilo de quem tem, já que você não pode ter. Então, a inveja, existe a inveja de dois tipos, a inveja material e a inveja imaterial ou espiritual, se você quiser. A inveja material, a distância que tem entre o invejoso e o bem invejado não é uma distância absoluta, né? Mesmo porque não há ninguém que não faça algum esforço para ter os bens materiais que deseja. Porém, os bens espirituais, quando você entra no negócio da inveja espiritual, é um problema terrível, porque todas as qualidades intelectuais e espirituais elas são expansivas por natureza. Tem o conhecimento, a inteligência, a cultura, né? E o sujeito que adquire um conhecimento, ele quase que automaticamente ele expande esse conhecimento. Né? Quer dizer, ninguém é tolo de estudar a vida inteira e dizer, não vou contar para ninguém. Eu acho que isso não existe. Né? Do mesmo modo, vamos dizer, a santidade, as mais belas qualidades morais, elas também são expansivas. Quer dizer, o homem santo, ele espalha santidade, ele quer que todos sejam santos e todos vão ao paraíso. Então, a inveja espiritual é um negócio terrível. Porque quanto mais você a tem, mais você se afasta dos bens invejados. A inveja espiritual impede que você tenha acesso aos bens que você inveja. Então aquilo se sente como um rato entalado na toca, um rato entalado no esgoto. E eu digo, este é o sentimento mais característico dos brasileiros, pelo menos da classe falante. Eu não posso julgar o povo brasileiro, porque não há estudo de amplitude sobre isso. Mas a classe letrada, a classe falante, né, ou como chamava um autor chamado Jacques Attali, ele chamava as hiperclasses. Né? Este eu digo que é o sentimento mais constante nas hiperclasses brasileiras. Então, uma das principais ocupações deles é o seguinte:
é destruir tudo que está acima da capacidade deles. Quando aparece algum sujeito, algum autor, tal, que tem uma capacidade mediana ou pequena, eles elogiam, eles aplaudem, etc. Sabe por quê? Porque eles sentem que eles poderiam fazer a mesma coisa. Quando aparece alguém verdadeiramente grande, como o Mário Ferreira, como o Gilberto Freire, como o Otto Maria Carpo, ou com o Miguel Reale, então aí é absolutamente necessário destruir, denegrir, por todas as maneiras possíveis e imagináveis. Você vê o Gilberto Freire, né, eu já vi várias sessões de homenagem ao Gilberto Freire, entre aspas, onde a homenagem consistia em falar mal do homem. Não, era grande, tal, mas ele tinha isso, tinha mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Né? Então, é demonstrando aquela impossibilidade brasileira de admirar. Né? E sempre procurando qualquer defeitinho e colocando, nivelando o defeitinho, vamos dizer, as qualidades e a obra realizada. O segundo sentimento característico do brasileiro é o despeito. O despeito, bem, não é propriamente um sentimento, ele é a expressão da inveja. O despeito consiste em você afetar desprezo por algo que você inveja e por algo que te incomoda muito. Né? Vamos dizer, a característica do despeito, a característica manifestação do despeito, é que ele não procura, vamos dizer, destruir ativamente os bens invejados. Tá certo? Se procurasse destruir ativamente, então, por exemplo, no caso de uma obra literária, científica ou filosófica, o sujeito que quisesse destruir aquilo, ele faria um exame aprofundado, uma crítica minuciosa, tá certo? Como, por exemplo, sei lá, eu acho um modelo de devastação argumentativa que existe é o exame que Edmund Husserl fez do Psicologia. Ele pegou toda uma escola e vai, ao longo de centenas de páginas, vai demolindo aquilo meticulosamente. Então, o despeito não faz isso. Tá certo? Por quê? Porque o despeitado sabe da sua inferioridade. Então, ele não quer um contato aprofundado com aquela coisa que ele inveja. Então, o que ele diz? Ele diz duas palavras e finge uma atitude de superioridade. Então, condenação sumária. Ah, fulano tal, é uma besta. Isso aqui não vale nada. Isso aqui... E não fala, não diz mais nada. Se você perguntar por quê, né, o sujeito vai fugir da conversa. Então, isso é característico do Brasil. Né? Por exemplo, com relação ao Gilberto Freire, né, nesse encontro que teve recentemente em Paraty, o pessoal chega lá e diz coisas do seguinte: o Gilberto Freire é racista. Ele pera um pouquinho. Né? Qual é exatamente o conceito de racismo que você está usando para dizer isso? Né? O Gilberto Freire, quando foi publicada a obra dele principal, A Casa Grande Senzala, ficou conhecido como o grande defensor da cultura negra e mulata no Brasil. Tá certo? De repente, retroativamente, passa a ser racista. Por quê? Porque quando se criou, vamos dizer, o linguajar politicamente correto, a política de ação afirmativa, então tomou-se como tática chamar de racista quem quer, automaticamente, quem quer que não concorde com essas políticas. Então a palavra racismo adquire um outro sentido enormemente ampliado, tá certo? Que não tem nada a ver com a objetividade do fenômeno racismo. Aliás, todo esse tipo de linguajar é muito baseado em teorias ou neopragmatistas ou desconstrucionistas, que não acreditam que existe, vamos dizer, um referente objetivo. Quer dizer, as palavras se refiram a algo. Tá certo? Então, evidentemente, aí a veracidade ou não de uma afirmação não interessa absolutamente, interessa apenas o seu uso. Como diz o Richard Rorty, já que nós não podemos provar nada a favor do que nós estamos dizendo, nós temos que induzir as pessoas a falarem como nós. Então, quando aparece um rótulo desse racista, não quer dizer que o sujeito seja racista. Né? Quer dizer que convém àquele movimento sujar a reputação do cara. Tá, e, vamos dizer, com relação à minha humilde pessoa, a quase totalidade do que se escreveu contra mim é exatamente desse tipo. É uma ou duas frases e não se discute mais o assunto. Então, quando a condenação é sumária demais, a pessoa que desconhece o assunto, o ouvinte que desconhece o assunto, fica com aquela impressão de que, vamos dizer, a inferioridade da pessoa criticada é tão óbvia, né, tão consensual, que não há mais nem o que discutir. Tá certo? Então, a expressão do despeito
não visa realmente a criticar, tá certo? Visa a fazer com que o ouvinte se sinta inibido de ter curiosidade de conhecer aquilo. Por quê? Se a coisa já está tão obviamente condenada, então se eu for me interessar por aquilo, eu vou ser feito de palhaço, vão rir de mim, então eu não vou lá. Então essa atitude de despeito, vamos dizer, foi adotada com relação a mim desde o início, desde a hora que eu publiquei o Imbecil Coletivo, e eu já sabia que isso ia acontecer, tá certo? E evidentemente eu não me sinto nem ferido e nem magoado por isso, tá certo? Eu seria um palhaço se eu fosse sensível, né, a críticas de pessoas tão obviamente incapacitadas e tão obviamente mal intencionadas. Mas, de qualquer modo, o volume da coisa é chocante. Na hora que você vê que aquilo vira um fenômeno social, fala, peraí, então nós temos que analisar isso aí. Com relação ao Mário, então todo mundo tem a mesma atitude de desinteresse superior. Então, a USP, a UFRJ, todas as universidades do Brasil, todos os cursos de filosofia, né, quando ouviam falar alguma coisa do Mário, quando sabiam algo, não tinha interesse em saber mais nada. Tá certo? Os que leram um pouco, aí é que perderam o interesse mesmo. Porque viram que a coisa estava tão evidentemente acima da capacidade deles. Né? O único que confessou essa incapacidade minha foi o Wilson Martins, o crítico Wilson Martins. Quando eu mandei uma série de livros do Mário Ferreira para ele, para que ele fizesse constar na sua história da inteligência brasileira, que analisava, estudava milhares e milhares de autores de segunda, terceira e quarta categoria, eu falei, então, o livro tende a ser completo no sentido quantitativo, então não pode faltar o Mário. Então, o Wilson Martins me respondeu, não, esses livros estão fora da minha área de especialização, da minha área de conhecimento. Pelo menos ele confessou a sua total incapacidade. Então, o Wilson Martins geralmente não era um sujeito invejoso, ele era apenas um ranheta metido. Né? Mas era um homem de grande conhecimento. E justamente por isso, ao perceber que ele não entendia o Mário, ele não se sentiu tão inferiorizado, ele não ficou com raiva, mas simplesmente, olha, não era. Né? É muita areia para o meu caminhãozinho. Bom, a única pessoa que escreveu sobre o Mário em vida foi um padre italiano que viveu no Brasil e que era colaborador da Enciclopédia Filosófica de Gallarate. Gallarate é um centro importante de estudos da filosofia de São Boaventura, na Itália. E eles publicam uma enciclopédia, ou seja, fez um verbete de página inteira sobre o Mário, mostrando um entendimento, uma compreensão bastante aprofundada, quer dizer, da estrutura geral da obra, quer dizer, do intuito geral da obra. Não era perfeita aquela compreensão, mas ele realmente ele fez um esforço para compreender o sentido geral da obra do Mário. Nem mesmo o meu professor, o padre Stanislau Laduzan, organizou uma coletânea de filósofos brasileiros, entre os quais o Mário. Eu conversei com ele sobre o Mário e eu vi que ele não entendia absolutamente nada da obra do Mário. Mas o padre Laduzan também não era um sujeito invejoso, ele não ia falar mal de uma coisa só porque ele não entendeu. Não vai falar mal de uma coisa só porque é superior a ele, né? Então, a obra do Mário estava ali, em parte como um enigma, e em parte como, vamos dizer, um objeto de despeito geral. Eu, quando comecei a ler os livros do Mário, que me foram trazidos por uma aluna que também não tinha entendido absolutamente nada do que ele escrevia, eu, nas primeiras páginas, eu falei, peraí, ou esse sujeito é completamente louco, ou ele é um dos grandes filósofos da humanidade. Eu comprei todos os livros do Mário que existiam. Os que eu não conseguia, assim, em livraria, em sebo, eu fui procurar a família dele, que ainda tinha alguns exemplares, e eu simplesmente li tudo que existia do Mário para ser lido. Os livros da primeira fase eu li poucos, eu não li superficialmente, porque eu logo vi e falei, bom, isso aqui ainda não é o Mário. Então tem um interesse biográfico muito grande, mas o que é importante mesmo é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, em 56 volumes, que ele começou aos 40 e poucos anos. E eu li a Enciclopédia das Ciências Filosóficas inteira, incluindo, depois, os volumes inéditos.
como tratar de esquematologia, teoria das tensões, que continuam inéditos até hoje. Sabedoria das leis eternas. E eu captei a estrutura geral. Então, pela primeira vez, alguém expôs o que o Mário Ferreira estava fazendo, de onde é que ele estava querendo chegar e qual era o ponto de unidade da filosofia dele. Porque isso é o principal, você vai estudar uma filosofia, você tem que pegar quais são os princípios unificadores do conjunto. E eu peguei aquilo e escrevi um trabalho que se dirigia originalmente, não era um trabalho para ser publicado, era um trabalho de conclusão de curso que eu apresentei ao padre lá dos Anjos, no conjunto de pesquisa filosófica da PUC do Rio. E acho que foi ali que o padre, pela primeira vez, entendeu o que o Mário Ferreira estava querendo fazer. Então é o seguinte, eu não sou um divulgador do Mário, eu fui o sujeito que consegui integrar o Mário dentro de um debate filosófico, tornando-o inteligível a milhares de pessoas que não entendiam A do que ele estava dizendo. E o que inclui, inclusive, também os seus ex-alunos. Tá certo? Então, eu acho que o discurso do Mário ele pairava tantas léguas acima da cabeça do auditório que as pessoas ficavam embasbacadas e não sabiam o que estava lidando. Note bem que os próprios familiares do Mário, quando eu disse para eles, olha, o Mário não é um grande filósofo brasileiro, o Mário é um dos grandes filósofos da humanidade, talvez o maior filósofo do século XX. Eu digo isso por quê? Porque eu li a obra inteira e eu tenho pontos de comparação, meu Deus do céu. Quer dizer, estudei um bocado de filósofos do século XX e sei que não há outro com essa amplitude, nem com essa profundidade, nem com esse peso. E os próprios familiares me olharam com certo ceticismo. Não, você está exagerando, você está querendo nos agradar, etc, etc. Então o fato é que o Mário era invisível. E eu lhe dei não apenas visibilidade, mas inteligibilidade. Quem leu a introdução à Sabedoria das Leis Eternas sabe que pelos próximos 100 anos, todos os estudos do Mário, que se faça a respeito do Mário, já tem uma linha demarcada e não vão sair do que eu demarquei ali, porque o que eu captei ali foi realmente a estrutura interior da obra. Quando você vai ver o que outras pessoas escreveram sobre o Mário em seguida, elas não se afastam daquilo lá. Nunca me citam, evidentemente, mas estão dentro da moldura que eu demarquei. E, evidentemente, o que sucede aqui com esta página do Papo de Homem não sucedeu pela primeira vez e não sucedeu a propósito só do Mário. Em outros casos, aconteceu a mesmíssima coisa. Quando eu fiz aquela introdução de 100 páginas e mais 800 notas de rodapé para os ensaios do Reunidos do Otto Maria Carpo, então, pela primeira vez, dando uma interpretação de conjunto da obra do Carpo, que não existia, nenhuma. Quer dizer, eu não tinha a bibliografia secundária na qual me apoiar. O que existia sobre o Otto Maria Carpo era, no máximo, um artigo de jornal, uma menção em entrevista. Não havia nenhum estudo. Zero. A obra nunca tinha sido estudada. Tinha sido, talvez, lida por este aqui, mas não tinha bibliografia secundária. Então, tudo que eu falei do Carpo foi com base nos textos primários, né, nas fontes primárias. E ali, eu me lembrava de que havia um debate na esquerda brasileira, porque o Carpo, depois de 64, ele, escrevendo contra o regime militar, se tornou um ídolo da esquerda nacional. Mas sabia-se que, no tempo que ele vivia na Áustria, ele tinha apoiado o regime do Dollfuss, que era um regime autoritário de direita. Então, a conversa geral da esquerda era essa. Não, o Carpo apoiou aquilo apenas porque havia uma coincidência antinazista. Ele era contra o nazismo, o Dollfuss também era, então é só esse ponto de convergência. Tá certo? Mas ele nunca apoiou realmente aquilo. Essa era a conversa. Eu não tinha acesso aos escritos austríacos do Carpo. Eram impossíveis de achar, absolutamente impossível, né, de encontrar. Havia 2 livros. Né? Um que se chamava Missão Europeia da Áustria e outro que se chamava O Caminho para Roma. Mas eu conheci os primeiros escritos que o Carpo publicou no Brasil. E os li com muita atenção. E vi que eles eram perfeitamente coerentes com a posição conservadora católica
que se atribuía ao Dollfuss e também ao próprio Carpo. E na introdução aos ensaios reunidos eu disse claramente, falei, olha, esta hipótese do que o pessoal esquerdista está espalhando é só, como é que se diz, para branquear a imagem do Carpo para os outros esquerdistas, mas ela não corresponde à realidade. Né? Talvez não seja assim, mas se havia alguma coerência entre o pensamento que ele tinha ao chegar ao Brasil e o pensamento que ele tinha na Áustria, então ele era realmente um católico conservador na Áustria e deve ter sido um dos principais doutrinários do regime. Bom, exposta então essa tese, ficou a dúvida no ar, falou, bom, só podemos dirimir essa questão se quando tiver na mão os livros que ele publicou na Áustria, que até hoje não foram traduzidos no Brasil. Então tem um cidadão chamado Mauro Ventura, que com uma bolsa do governo brasileiro foi para a Áustria e conseguiu localizar lá os escritos do Otto Maria Carpo. E publicou uma tese chamada De Karpfen a Carpo, porque o nome original do Carpo era Karpfen. Ele afrancesou o nome, em parte, em protesto anti-germânico. Né? E também para se tornar mais familiar no meio latino. Né? Então, o que fazia ali o Mauro Ventura? Confirmava integralmente o que eu tinha dito. Quer dizer, a minha conclusão foi baseada somente nos primeiros escritos do Carpo no Brasil, sem acesso aos escritos anteriores. Ele vai lá, lê os escritos anteriores e confirma. O que ele faz? Cita e começa a obra dizendo: foi lançada esta hipótese pelo Olavo de Carvalho, e eu fui lá e confirmei. Não. Ele simplesmente não menciona que alguém disse isso antes dele. Passa a expor, vamos dizer, o conservadorismo austríaco do Carpo como se fosse uma descoberta original dele. Ora, isso que é? Isso é cachorrado. Né? Daí, quando foram publicados os ensaios reunidos, houve então um consenso geral da mídia, que era o seguinte: eles não podiam ocultar o livro, por quê? Porque o Otto Maria Carpo era um ídolo da própria esquerda. Mas o fato de que tivesse sido eu, tivesse desenterrado aquele do esquecimento e feito o primeiro estudo abrangente a respeito do autor, tinha que ser ocultado de qualquer maneira. Então todos noticiaram o livro, para dar a impressão que os ensaios reunidos do Otto Maria Carpo se reuniram sozinhos. Não teve um editor, ninguém fez um estudo introdutório, ninguém fez as 800 notas de rodapé. Né? Então, isso no Brasil é comum. Isso é manifestação do quê? Do despeito. Porque eu fiz um trabalho que nenhum deles foi capaz de fazer. Não foi capaz e não seria capaz de fazer jamais. Tá certo? Com relação ao Mário, a mesmíssima coisa. E se entregasse aquela montanha de papel para a dona Marilena Chauí, o seu Gianotti, ou qualquer outro desses professores que estão por aí, seu Emir Salles, eles não seriam capazes de entender uma palavra daquilo. Mas então eu pego aquela maçaroca de papel, leio tudo, torno inteligível, faço uma interpretação, vamos dizer, da própria estrutura da obra interna, e tudo isso aí é nada. Passa 10 anos, aparece aqui um descobridor do Mário Ferreira, chamado o seu Shamtia Ayomide. E publica isso na internet, dizendo: vocês são privilegiados porque vocês leem este site. E não cita o verdadeiro descobridor nenhuma vez. Quer dizer, ou seja, o rapaz está estreando, né, nas letras filosóficas e já é um vigarista. Por quê? Por inveja e despeito. Isso é normal no Brasil. E é este tipo de formação que os caras recebem na universidade. Agora, com muita naturalidade, né, o debate que se processa em seguida entre os comentaristas, que era um debate sobre Mário Ferreira dos Santos, vai se transformando automaticamente num debate sobre a universidade brasileira, sobre o ensino da filosofia na universidade. Então vários aqui depõem, falam: olha, eu estudei na USP, né, nunca mencionaram Mário Ferreira dos Santos lá. Se você procurar na biblioteca, estão lá os livros. Né? O outro fala: estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também nada. O outro: estudei não sei onde, também nunca se falou nada. Então é claro que houve uma ocultação geral, em parte por inveja, em parte por inépcia verdadeira.
Tá certo? É, em seguida, começa-se a discutir o ensino de filosofia na USP, e aparece um cidadão chamado Renato, não sei do que, e diz: a USP, no âmbito da filosofia, é um lugar que propicia muito bem a possibilidade que o aluno precisa para se expandir. Porque eles estão dizendo o seguinte: não cabe à filosofia, a uma faculdade de filosofia, atualizar o aluno com a filosofia local, mas apenas tem que ensinar aos clássicos, etc. Isso é dar as bases, então você se expande. Eu digo: mas se a USP propicia também a capacidade de se expandir, né, então criando pessoas capacitadas para expandir-se, ao longo de 50 anos, não houve um que descobrisse Mário Ferreira, que fosse capaz de interpretar? Porque o silêncio não foi só sobre Mário Ferreira dos Santos. Havia um outro Ferreira, que é o Vicente Ferreira da Silva, que também foi sujeito ao mesmo tipo de silenciamento. Os dois, por serem homens da direita, né? Ser conservadores, o Mário, cristão, e o Vicente por outros motivos, até umas esquisitices dele, né? O Ferreira tem lá suas simpatias fascistas, o Mário não tinha de maneira alguma. Mas por um motivo ou por outro, de qualquer modo, a motivação foi política, os dois foram totalmente ocultados pela USP. Né? Houve outros que também foram ocultados, né? Como o próprio Miguel Reale, que foi reitor da própria USP. O sujeito é discriminado na própria universidade da qual era reitor. Quer dizer, na Faculdade de Filosofia não se lia uma linha de Miguel Reale. Que tem uma obra que é reconhecida universalmente. O livro dele é Teoria Tridimensional do Direito, está traduzido em 30 línguas, então se falava do Miguel Reale em tudo quanto é lugar, menos da própria universidade da qual ele era reitor. Então essas coisas são normais, né? E sempre por motivo político. O Miguel Reale era um homem da direita, o Vicente era um homem da direita, o Mário Ferreira dos Santos era um homem da direita, então não se pode falar. Quer dizer, é a discriminação política acompanhada de inveja e despeito. Ou seja, você tem um núcleo, uma maçaroca de maus sentimentos esquerdistas, de ressentimento esquerdista, de ódio esquerdista, que é uma mistura de ódio, inveja, despeito, tudo quanto é sentimento ruim, e isso é o que domina o ensino da filosofia no Brasil. E o sujeito vem dizer que a USP equipa as pessoas para se expandirem. Mas se expandir? Como se expandiram? Né? Me mostra um trabalho produzido na USP por essas mentes expandidas, né, sobre o Miguel Reale, sobre o Mário Ferreira, sobre o Vicente Ferreira da Silva, tá certo? Ou até sobre Tobias Barreto, né, que foi um pioneiro da filosofia no Brasil. E quem desenterrou o Tobias Barreto do esquecimento? Não foi ninguém da USP, não foi ninguém da universidade nenhuma, foi o Paulo Mercadante, meu Deus do céu, que publicou os 10 volumes da obra completa do Tobias, com introdução, notas, etc, etc. Livro que nunca mereceu uma única resenha dessas mentes expandidas. Quer dizer, não é que eles não são capazes de descobrir nada. Não, quando vem alguém e descobre, eles tratam de esconder. E no meu caso, não sendo mais possível, né, soterrar o Mário, depois que eu o desenterrei, eles tratam aqui de enterrar quem o desenterrou. Sumir com isto. Né? Ou seja, vamos supor que eu não tivesse feito mais nada na vida, além de redescobrir o Mário, publicá-lo e fazer, vamos dizer, o primeiro trabalho de interpretação de conjunto. E só isso aí já vale por um título de doutorado. Só com isso. Tá certo? Na verdade, é mais do que doutorado. Eu conheço muitas teses de doutorado que não chegam a isso. Né? Então, agora, fora disso, além de eu ter 12 livros publicados, eu ainda tenho todos os cursos que eu dei, que estão gravados, muitos deles transcritos. Hoje estão à disposição de quem queira ter acesso a eles, através da página do Seminário de Filosofia. E somando tudo isso, não dá menos de 50 mil páginas. Ora, a obra do Mário é exatamente a mesma coisa. Vão ter conferências que foram gravadas e transcritas. É isso? Agora, é evidente que a minha obra jamais vai ser estudada na USP em qualquer lugar. Em primeiro lugar, porque as pessoas não têm capacidade mesmo. Eu discuto autores que eles nunca ouviram falar.
Chega lá, fala em Bernard Lonergan na USP, eles não sabem o que é, fala em Xavier Zubir, eles não sabem o que é, fala em Eric Wegener, eles não sabem o que é, tá certo? Então, não tem jeito. Quer dizer, se você pegar só o repertório de autores que eu introduzi no Brasil, né, isso aí já é uma obra civilizadora. Autores que as pessoas não tiveram capacidade de descobrir porque elas não têm curiosidade. Elas leem aquilo que o professor mandou e acabou. Né? Agora, como é que o sujeito diz que a USP qualifica os caras para se expandir? Mas se vocês estavam expandidos, como é que vocês ignoraram tudo isso? E por que teve que vir eu, que sou um cara de fora do meio acadêmico brasileiro, e mostrar para vocês todos esses autores, cuja importância, tão logo vocês leem, vocês percebem imediatamente? Então é porque essa coisa da expansão não acontece mesmo. Então sempre surge, mas é aquela desculpa da USP. Não, é que na USP eles dão muita importância ao rigor. Né? O rigor significa o seguinte, ater-se ao textos, fazer análise de textos. Tá? Então, o próprio Shamtia Ayomid diz o seguinte, eu não conheço a USP, mas essa fama de esterilidade da USP, quer dizer, a USP jamais produziu um único filósofo, é bem conhecida nacionalmente. Eu suspeito que o excesso de cobrança para que as pessoas se encaixem em métodos de sistemas rigorosos pode amputar a criatividade. Eu digo, mas espera um pouquinho. O rigor é uma coisa. E fazer o indivíduo concentrar-se em análise de textos é outra coisa completamente diferente. O próprio professor Janot chegou a definir a filosofia como uma atividade com textos. Então você não pode passar ali da análise de texto. E pior, é o seguinte, é que alguém aqui acaba dizendo, não, é bom para o estudante que ele goste de filosofia e não queira terminar sendo apenas um filólogo. Eu digo, olha, peraí, eu não estou dizendo que a USP cria filólogos em vez de filósofos. Eu sei o que é filologia. E, sobretudo, os trabalhos filológicos em filosofia, né, produziram vários clássicos. Não é isso? Por exemplo, existe o trabalho do Werner Jäger sobre a evolução do pensamento de Aristóteles. Não é um trabalho de filosofia, é um trabalho de filologia. É um clássico da filologia. Quer dizer, ele praticamente não interpreta Aristóteles, ele lê os textos, tá certo? E tenta reproduzir a cronologia da sua produção. Isso é um termo estritamente filológico. Né? Então, me mostrem um único trabalho filológico de valor que tenha sido produzido pela USP. Não tem nenhum. Então, como é que você vai confundir filologia com análise de textos? Hã? Então, o que a USP faz é esterilizar os camaradas, fazendo com que eles se atenham, vamos dizer, à letra daqueles textos. Mas, olha, os textos que eles estudam não estão requerendo nenhum trabalho filológico. Hã? Por exemplo, se você vai estudar Karl Marx, eu digo, olha, todo o trabalho de edição, de recomposição do texto, etc., que era para você fazer com Karl Marx, já foi feito na Academia de Ciências, no Instituto Marx Engels de Moscou. Então você tem edições perfeitas de Marx, em várias línguas. Então não há trabalho filológico a fazer. Então você vai ficar fazendo análise de texto apenas para você meter na sua cabeça o conteúdo daquele texto. Entendeu? Agora, quem diz que isso é filosofia? E quem diz que isso é rigor? A própria confusão de análise de texto com filologia já mostra que não há rigor nenhum. Estudo filológico de um texto é você... O estudo filológico se faz quando há dúvidas com relação ao texto ou com relação à cronologia. A finalidade da filologia é produzir cópias, edições válidas e fidedignas. Tá certo? Quer dizer, criar documentos. Me mostra um único documento que tenha sido, da história da filosofia, que tenha sido produzido na USP. Nenhum. 0,00000. O trabalho filológico é o que eu fiz, por exemplo, com o texto da Sabedoria das Leis Eternas. Lendo o texto e recompondo, né, pelo que
que chama reconstituição conjetural, as partes que eram duvidosas do texto. E daí aparecendo, então, centenas de notas de rodapé que complementam e corrigem o texto nos seus pontos. Isso é um trabalho de filologia. Quer dizer, com relação ao Mário, eu fiz dois trabalhos. Um trabalho de filologia e um trabalho filosófico de interpretação da estrutura da obra. Né? Ou seja, não foi só apenas a reconstituição histórica da obra, histórico-filológica, mas tem a parte filológica e tem a parte da interpretação propriamente filosófica. Então, esses meninos são todos estudantes de filosofia, ou formados em filosofia, bacharéis ou doutores em filosofia. Eles não sabem sequer a diferença entre filologia e análise de texto. E ficam aí, como diz, pontificando, cagando regra e falando dos outros com uma superioridade infinita. Então, ao longo de todo este debate, mais de 20 páginas, né? Aqui na minha impressão deu 18 em letra pequena. Então, nenhuma vez se diz, olha, peraí, quem descobriu Mário Ferreira e colocou à disposição do povo brasileiro foi o Olavo de Carvalho. Nem isto os caras pensam. Mas há uma menção lá ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um merda, um direitista. Quer dizer, este é, vamos dizer, a discussão filosófica no Brasil. Ele diz, não, ele é um direitista, ele defende ideologias. E a filosofia não pode se meter com ideologias. E vai, mas pera, você rejeitar um sujeito por ser direitista não é ideológico também? Né? Ademais, que ideologia que eu defendo? Ideologia defende, por exemplo, o professor Marielle Chauí, que é um membro militante e teórica de um partido político, né? Como também o doutor Emir Sader. Né? Ideólogo é o doutor Genotti, tá certo? Que é o defensor da social-democracia, do PSDB, essa coisa toda. Então, não existe trabalho ideológico onde não existe um grupo atuante. Ideologia solitária é a coisa mais aberrante que você pode pensar, não existe isso aí. A ideologia supõe um grupo militante ao qual você está falando. Como eu não tenho grupo militante nenhum, então se eu sou ideólogo, então vocês têm que me botar no hospício, porque eu estou fazendo ideologia para mim mesmo. Então, né? Onde não há uma perspectiva de ação política, como você vai falar de ideologia? A ideologia é um plano de ação. Cadê o meu plano de ação? Eu me limitei, mesmo no programa de rádio que eu faço, que a pessoa, em geral, o que eles conhecem de mim é o programa de rádio. Quer dizer, o cara ouve um programa de rádio, lê um artigo, né, e acha que conhece a obra do Olavo de Carvalho. Agora, as 50 mil páginas de apostila, você nunca vai ler. Os 12 livros nunca vai ler. Né? Então, por exemplo, dentro desta mesma exigência uspiana, quer dizer, você tem que demonstrar que você conhece algum filósofo, você estudou em profundidade. Então, olha, você me mostra um único trabalho produzido na USP, dentro do contexto da atividade uspiana, que valha o Aristóteles em Nova Perspectiva. E quando eu publiquei Aristóteles em Nova Perspectiva, fazia 30 anos que não se publicava um livro sobre Aristóteles no Brasil. E ali você tem uma reinterpretação geral da estrutura da obra do Aristóteles, fundada na análise das 4 modalidades de discurso sobre as quais o Aristóteles teoriza. Então, quando eu descobri que tem essas 4 modalidades de discurso, eu falei, peraí, isso aqui não é só a ciência do discurso em Aristóteles. Isso é a estrutura geral da obra de Aristóteles. Tudo que Aristóteles escreveu se encaixa nessas 4, pressupõe a distinção entre esses 4 níveis de argumentação. Né? Então, quer dizer, é uma obra que acrescenta algo na história dos estudos aristotélicos, algo extremamente importante. Né? Quem quer que tenha lido, né, inúmeros filósofos capacitados que leram isso, falou, pô, peraí, isso aqui é uma descoberta importante historicamente. Né? Depois, o trabalho que eu fiz sobre o Schopenhauer, né? E, por fim, o trabalho sobre o próprio Mário Ferreira. Então, pelo menos 3 filósofos cuja obra eu dominei e não apenas expus, não escrevi coisa de divulgação. Eu estou colocando ali interpretações novas, originais, que ninguém jamais desmentiu. Né? Eu falo, tudo isso não existe, então. O Olavo de Carvalho é apenas um merda direitista que usa. Tem um sujeito que reclama, ele usa argumentos para defender ideologias. Eu digo, eu não sei qual é a ideologia. Né? Então ele supõe, não, o cara está aqui a favor da doutrina Bush. Eu digo, ué,
Eu não me lembro de ter escrito uma única palavra em favor da doutrina Bush, me lembro de ter escrito contra. Mas, vamos dizer, com todo o rigor, né, e a capacidade de expansão que esse pessoal tem, eles não têm a capacidade para se informar sobre o autor do qual eles estão falando, do qual eles estão, ante o qual estão demonstrando uma atitude de desprezo superior. Então voltamos, todo esse debate mostra o estado de espírito do estudante de filosofia brasileiro de hoje, feito de ignorância, de incapacidade, de presunção e de vigarice. Quer dizer, a vigarice já entrou tão profundamente na alma desses fulanos que eles não percebem que são vigaristas. Esse menino aqui, o tal do Shamtia Ayomide, até ele não fala mal de mim, lá para dentro ele me defende um pouco, mas sempre com aquele ar de superioridade. Não é isso? Então ele mostra que ele leu meus livros, então ele não ignora a introdução que eu fiz para A Sabedoria das Leis Eternas. Tanto não ignora que botou a capa do livro lá, onde meu nome está ilegível, mas a capa está lá. Então ele conhece o livro, então ele sabe de onde ele tirou as informações. Mas como é que você, ao ocultar a própria fonte de onde você tirou as informações, você tem a cara de pau de defender o autor, a propósito de outra coisa, com áreas de superioridade? Quer dizer, o que é isto? Que cabeça mais disforme é essa? Só que eu não estou falando mal dele, são todos iguais. Todos são assim. Né? Esta é a mentalidade que se formou, que as faculdades de filosofia estão formando. Ora, tem um cara aqui que diz, esse Olavo de Carvalho é um merda. Filósofo bom é o Paulo Giraldelli. O Paulo Giraldelli é um vigarista que eu já demonstrei, provei a vigarista do cara 2 vezes. Tá certo? Só não provei mais porque não tive mais interesse em ler. Depois dessa, eu perdi o interesse em ler o que o cara escreve. Tá certo? Então, como é que se pode, em primeiro lugar, o Paulo Giraldelli é aquilo que se chama, que o falecido João Cruz Costa chamava um filosofante. É um cara que não chega a ser um filósofo. Quer dizer, é alguém que leu um filósofo, então ele se torna o representante comercial daquele filósofo no Brasil. Tá certo? Então ele é um discípulo, ele é um divulgador, ele é um apologista. Então ele é o representante do Richard Rorty no Brasil. O Richard Rorty, o próprio Ayomide, aqui diz que o Richard Rorty é um palhaço, diz com toda a razão. O Richard Rorty é alguém que só não é charlatão porque ele não tem capacidade para ser, tá certo? Mas é um homem que vive de inventar historinha e se enganar a si mesmo com uns argumentos absolutamente risíveis. O Richard Rorty não tem capacidade de analisar nenhum problema filosófico. Ele não é capaz de mexer com nada sem fazer besteira. Quer dizer, é um primor de incapacidade. Então, por outro lado, o problema da USP não é que ela sobrecarrega as pessoas com exigência de rigor e inibe a criatividade. Não, ela estupidifica as pessoas. E isso custa dinheiro público. Custa muito dinheiro a USP. Tá certo? Então, tem outro aqui que diz que o cara quer falar mal de mim e diz, Olavo é incapaz, ele não passou no vestibular. Um momento, eu não fiz vestibular. Eu abdiquei propositadamente de qualquer estudo universitário no Brasil, porque assisti várias aulas na PUC, na USP, em outras faculdades. E cheguei à conclusão, não, eu não posso perder meu tempo com vigarista, porque eu preciso estudar. Eu não posso gastar 5, 6 horas do meu dia indo lá para escutar imbecil. Quando eles me reconhecem aqui que a USP só tinha aula 3 dias por semana. Então, nem aula tinha naquela porcaria. Então, eu vou lá para escutar a dona Marilena Chauí, que era a pessoa mais capaz que teve na USP, foi a Marilena Chauí. Ela é o máximo do máximo máximo, comparado com os outros, né? Então, olha, tem outro aqui que diz assim, a princípio eu considero o Olavo de Carvalho confuso, meio perdido. Eu falo, não é eu que sou confuso, meu filho, você que não está entendendo. Quer dizer, você está projetando sobre mim a confusão mental que invade a sua cabeça quando você lê 2 ou 3 linhas minhas. Se você fizesse meu curso, eu botava a ordem na sua cabeça e você ia entender tudinho. Porque se comparar o nível dos meus alunos com esse aqui, meu Deus do céu, é você comparar o Mike Tyson com um doente terminal na UTI. Você está entendendo? É uma briga assim, Mike Tyson do lado, o cara da UTI do outro, cheio de tubo, e o Mike Tyson batendo nele. É isso.
Então, tudo o que escreve a meu respeito aqui, sem nenhum mencionar o trabalho que eu fiz com o Mário Ferreira dos Santos, olha aqui, olha cada coisa. Minha crítica não foi em relação a ele ser um direitista radical, foi em relação a ele usar argumentos para justificar suas ideologias. Não pode usar argumentos? O que é isto? Né? Ele usa filosofia para justificar atitudes ideológicas. Qual exatamente? Qual exatamente? Né? Ninguém até hoje foi capaz sequer de definir qual é a minha ideologia. Não é isso? Então, só se for uma ideologia pessoal minha. Né? Agora, quando que existe ideologia sem um plano de ação política? Me diga um plano de ação política que eu tenha mostrado para alguém. Um projeto de sociedade. Existe ideologia sem um projeto de sociedade? Eu me limitei a dar opinião sobre um ou outro ponto. Não é isso? E mesmo assim, nessas opiniões eu tenho mantido estritamente a minha independência, não tenho procurado agradar grupo político nenhum. Agora, o mais bonito é o seguinte, é o próprio Ayomide, ele até reconhece, né, ele tem o Olavo tem um trabalho interior foda, que ele dá alguma consistência. Olha, mas eu me sinto tão desvanecido que o seu Ayomide reconhece que eu tenho alguma consistência, só que logo em seguida vem. Contudo, ele enveredou no caminho da crítica política, geopolítica, sei lá o quê. Assuntos que eu abandonei muito tempo atrás. Prefiro seguir o mesmo caminho do Mário, que é desenvolver algum conteúdo. Opa, peraí. Metade da obra do Mário é uma obra crítica. E ele teve uma vasta atividade, tá certo? Política. Né? O Mário escreveu muita coisa sobre política. Ele treinou políticos. Tá certo? Ele chegou a orientar políticos importantes no Brasil, políticos que chegaram a ter poder. E as críticas dele, quando fazia, não eram nem um pouco mais educadas do que a minha. Tem o famoso caso de um político que ele desprezava e que, numa festa, ele botou, eu fui cumprimentá-lo, o Mário retirou a mão, falando, eu não toco em merda. Assim. Então, quer dizer, o sujeito nem sabe quem é o Mário. Não tem ideia de qual foi a atividade do Mário. Mas ele se considera superior porque ele não entra nessas coisas de política. Ele está na esfera superior. Eu digo, o problema não é a sua esfera superior, o Ayombe. O problema é que você é covarde. Porque ele diz, eu só vou fazer a crítica quando for alguma coisa muito necessária. Eu digo, você acha que 50 mil homicídios por ano não são uma coisa necessária de você falar quando ninguém está falando? Se todo mundo cala esse fenômeno, você, que é um homem de cultura, não tem obrigação de fazer isso? Quer dizer, que outra motivação você espera? Que os mortos chegam a 500 mil? Ou talvez 50 mil e um, daí o Ayomide vai começar a falar. Né? Quer dizer, o indivíduo que se furta a cumprir a obrigação moral de interferir em certas coisas. Obrigação moral que eu cumpro a contragosto. Eu só estou escrevendo esse artigo de política porque ninguém fala do Foro de São Paulo, ninguém fala dos 50 mil homicídios por ano, ninguém fala da ligação PT-FARC. Então, alguém tem que falar. Como toda a intelectualidade acadêmica, junto com toda a mídia, todo mundo está encobrindo isso, então eu sou obrigado a falar. Então aí entra o seu Ayomide e diz, não, eu não mexo nessas coisas inferiores, eu fico aqui nas minhas altitudes, né, celestiais, né, buscando desenvolver algum conteúdo. Cadê o seu conteúdo, meu amigo? Né? O meu conteúdo está lá no livro Jardim das Aflições, está no livro sobre Aristóteles, está na própria introdução ao Mário, tá certo? Está na minha introdução a Schopenhauer e está no curso, só o curso de Teoria do Estado que eu dei no Paraná, 2.000 páginas, tá certo? Está em tudo que eu lecionei, gravei, que é público, notório, está ao alcance de qualquer um que queira, tá certo? A parte que não está acessível ao público geral, meu filho, você paga R$50 e você tem acesso a tudo aquilo, tá certo? Não é caro, é R$50 por 50 mil páginas, não é tão caro assim. Então, qual é o conteúdo que você está desenvolvendo? Esse aqui, conteúdo que consiste, vamos dizer, em roubar informações dos outros e ocultar o autor, ocultar a fonte? É isso que você aprendeu na faculdade? É isso que vocês todos aprenderam? É por isso que eu digo, quando eu decidi permanecer longe do ensino universitário brasileiro, foi por causa disso. Porque eu estudei e os seus professores não estudaram. Os seus professores não falam do Mário Ferreira, porque eles não são capazes de ler o Mário Ferreira. E você também não é capaz. O menino aqui provou que tudo o que ele entendeu do Mário Ferreira foi o que eu disse.
nenhuma palavra a mais. Não há uma informação aqui que não esteja ou na introdução que eu fiz ao Mário Ferreira, ou no artigo que eu escrevi para a Dicta contra a Dicta, tá certo? A respeito. Além de outros artigos que eu escrevi a respeito e inúmeras conferências que eu dei. Então, no Brasil é assim que se faz as coisas. Quer dizer, você ocultar as fontes. O Albert Einstein, uma vez, disse uma coisa fantástica. Ele diz: 90% do gênio consiste em saber ocultar as fontes. Claro que é gozação. Né? Então, mas é o que esse pessoal faz. Ocultar fontes. Agora, me mostre uma vez que eu tenho ocultado fonte. Nunca fiz isso na minha vida. Mas eu só não menciono uma fonte quando se trata de coisa que é pública e notória e que foi dita por inúmeros autores. Então não preciso citar um. Tá certo? Eu, por exemplo, se eu digo que, sei lá, a União Soviética matou mais de 100 milhões de pessoas, eu não preciso citar a fonte disso, porque isso já foi. Tem tantas fontes que eu não preciso citar. Então, é uma norma de jornalismo, inclusive você, quando se trata de fato notório, você não precisa citar. Né? Ademais, que um artigo jornalístico não tem notas a rodapé. Tá certo? Então, bibliografia, essa coisa, vamos dizer, ocupa espaço. O jornalismo tem sempre um espaço limitado. Então, às vezes a gente cita por alto, ou se é uma coisa pública e notória, nem cita ninguém. Simplesmente repassa a informação e o leitor, se quiser, que vá procurar. Se me perguntar a fonte, eu cito, aliás, eu fiz o programa de rádio, meu Front Speak, para responder à consulta que as pessoas me enviaram por e-mail. Né? Quanto a esse negócio de, não, ele é muito exaltado, não sei o que, eu não estou vendo isso. E, sinceramente, eu não estou vendo isso. É porque a gente fala palavrões, eu digo, olha, o Slavoj Žižek fala palavrão, toda hora ele, na boca dele, fuck you, por qualquer coisa. E ele faz isso, não é num programa de rádio. Ele faz isso em congressos de filosofia, onde eu jamais faria. Você pode procurar meus livros de filosofia, ver se tem algum palavrão. Não tem, não. Agora, se eu estou comentando, fiz um programa para os meus correspondentes, para as pessoas que me escrevem, é como se fosse um programa feito em família, está entendendo? Então, é um programa totalmente informal para falar com pessoas que já me conhecem, tá certo? Então, ali eu posso xingar quem eu quiser. Agora, o homem fala palavrão para tudo quanto é lado. Em congresso de filosofia, responde argumentos filosóficos com fuck you, e ninguém reclama. É isso? Então, é a mesma coisa, quer dizer, essa mesma afetação de bom sentimento, de pureza, que esconde, vamos dizer, as piores atitudes, as mais baixas, as mais vis. É isso que vocês estão aprendendo em faculdade. Agora, não é isso que os meus alunos aprendem comigo. Claro que de vez em quando as minhas aulas também são um palavrão, mas não sai como sai no programa. Porque ali se eu estou falando de Aristóteles, se eu estou mais de Aquino, então eu não vejo motivo para falar palavrão. Agora, se eu vou falar do Lula, se eu vou falar de vocês, então aí tem que dizer o palavrão. Tá certo? Então, o que se deve responder a uma pessoa que faz isso? Que escreve um artigo todinho com o material que ele aprendeu com uma pessoa e esconde o nome da pessoa. Você acha que mandar um sujeito desse tomar no cu é um exagero? É muito ofensivo? Não, ofensivo é o que o cara está fazendo comigo aqui. Eu digo, não é porque sou eu o ofendido. Porque quando fizeram a mesma coisa com o Mário Ferreira, quem foi que protestou? Fui eu. Quando fizeram com o Otto Maria Carpo, quem foi que protestou? Fui eu. Então, hoje em dia, eu não posso aceitar mais que pessoas, vamos dizer, ouçam um pedacinho de um programa ou leiam um artigo e saiam se pronunciando sobre a minha obra filosófica que eles nunca não conhecem e que, na maior parte dos casos, não têm capacidade para acompanhar. Você veja, só o curso online de filosofia já teve 60 e poucas aulas, cada uma com 3 horas de duração. Vamos dizer, a transcrição de cada aula que eu vou recebendo dos alunos dá 30, 40 páginas. Então, isso aí significa o equivalente a 3 ou 4 livros por ano. Então, isso aí é minha obra filosófica. E grande parte das obras importantes de filosofia são feitas assim, ou são notas de alunos, são transcrições. A obra do Lonergan, metade dela foi feita assim. A do Mário Ferreira inteira foi feita assim. A de Edmundo Husserl, muita coisa foi feita assim. Hegel, as famosas lições sobre a história da filosofia, 3 volumes. É tudo transcrição de nota de aluno. O livro mais importante, vou dizer, da linguística ocidental, que é o curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, só nota de aluno não tem uma palavra escrita por ele. Então, a minha obra filosófica também está aí, está à sua disposição. Uma parte transcrita, outra parte está em
em gravação. Então, podemos fazer uma pausa. Então, vamos lá. Agora vamos passar algumas perguntas feitas aqui pelo nosso aluno e ajudante Alessandro. Essa mentalidade que você descreveu aí, com base nessa discussão, ela parece... Ela não é só característica do pessoal que está, de alguma maneira, que tem alguma ideologia de esquerda, alguma coisa assim, porque... Não é. O próprio Wyoming não é um cara de esquerda. É porque isso aparece também assim, às vezes você percebe que o pessoal que leu e aprendeu alguma coisa com você, depois de um certo tempo adota essa atitude de, bom, aprendi isso com o lado, mas já superei, ultrapassei, já estou... Bom, então muitos dizem isso, mas superou no quê? Cadê a sua obra? O que você fez? O sujeito, depois de, vamos dizer, estudou colado 6 meses, cara, eu já superei tudo, então eu vou fazer um blog. E o sujeito faz um blog, escreve 2 ou 3 besteirinhas por semana, falando das namoradinhas que teve e acha que superou. Mas isso aí é um monte de gente que faz isso. Porque esse estado de espírito, essa degradação, ela não começou nem mesmo com o pessoal da esquerda. Começou no tempo dos milicos. Os milicos, embora fizessem uma grande obra na área econômica e administrativa, sanearam a economia brasileira, fizeram o Brasil crescer 15% ao ano, criaram a indústria aeronáutica, fomentaram realmente a economia brasileira. O pessoal esquece disso, mas na época, o Brasil, quando 60 e pouco tinha 60, 70 milhões de habitantes, pelo menos 30 milhões de brasileiros saíram do estado de miséria e se integraram na economia. Então, isso foi a maior ascensão socioeconômica que se viu na história humana, tão rapidamente assim. E o pessoal esquece, e fala hoje do Fome Zero, que é um grande programa social. Peraí, o governo militar não fez isso, ele não deu dinheiro, não deu esmola para as pessoas. Ele deu emprego. Ele gerou 30 milhões de empregos naquela época. Certo? E o Fome Zero, como? Você está só dando dinheiro, e não está dando educação técnica, essa coisa, e inclusive hoje em dia no Brasil, a educação desceu a tal ponto que está impossível encontrar brasileiros capazes de ocupar cargos técnicos, as firmas estão desesperadas contratando estrangeiro, estão mandando vir cara do Japão, da Polônia, do Raio Pardo, que o brasileiro não é capaz. Então é evidente que o número de beneficiários do Fome Zero só tende a aumentar, ele vai se... Quer dizer, uma proliferação cancerosa. Então, isso não é de programa social de maneira alguma, isso é uma empulhação medonha, criminosa. Também o negócio de dar terra para o MST, o MST invade a fazenda, desse o governo vai lá e passa a terra para ele. O que eles plantam? O que eles produzem? Nada. Então, é outra proliferação cancerosa. Então, o governo está fazendo isso, ele está roubando de quem produz para dar para quem não produz. Tá certo? E não está ensinando quem não produz a produzir, de maneira alguma. Me pergunto, aliás, como seria isso possível, sendo um governo produzido por um sujeito que jamais produziu na vida. O que o Lula produziu? Ele produziu uma porca, um parafuso, e em seguida, um dedo que lhe rendeu o resto da sua carreira. Tá certo? Então, já no tempo dos milicos, embora eles tenham feito grandes coisas na área econômica, eles demoliram a classe política brasileira. As pessoas mais capazes que tinha na política, eles cortaram a cabeça. Outro dia eu estava vendo aí, tem o depoimento do Gerardo Melo Mourão. O Gerardo Melo Mourão foi preso na ditadura várias vezes, ninguém sabe por que o Gerardo foi preso. Eu digo só que é o seguinte, o Gerardo não é um grande poeta brasileiro. O Gerardo é um grande poeta da humanidade. O Gerardo é uma glória, devia ter um monumento para o Gerardo, como o Bruno Tolentino em cada esquina, tá entendendo? E, no entanto, eu nunca vi uma homenagem devida ao sujeito desse, um reconhecimento devido. O reconhecimento não é nada que você está dando para ele, por isso é um reconhecimento, você está apenas passando o recibo de uma coisa que é verdade. Tá certo? Digo, nem mesmo a Igreja Católica, que o Gerardo foi um grande intelectual e poeta católico. Nem mesmo da Igreja Católica saiu uma palavra em favor do Gerardo. O Gerardo foi preso 18 vezes.
E terminou lá no Chile, né? Entre os comunistas. Ele era anticomunista, mas só sobrou os amigos dele comunistas no Chile, né? E o governo militar acabou com a carreira do Carlos Lacerda, que era um dos sujeitos que tinha dimensão de estadista no Brasil, pô. E que foi. Até você vai no Rio de Janeiro, você vê, o Carlos Lacerda foi o melhor governador que qualquer estado brasileiro já teve. Você vê toda aquela orla marítima maravilhosa, foi o Lacerda que fez. O Lacerda acabou com o problema de água que existia no Rio há 40 anos, fazia 40 anos. Acabou com o problema da eletricidade. E ele construiu o Rio de Janeiro. O cara criou um estado. Então, quem fez isso no Brasil? Nem o presidente da República fez isso. Né? A obra que o Carlos Lacerda fez no Rio de Janeiro é maior do que o Juscelino fez em Brasília. Sendo que no Rio de Janeiro a coisa tem utilidade imediata, tá certo? Real. E Brasília, o benefício de Brasília é hipotético até hoje. O pessoal de Brasília servia para ser, como diz, a ilha da fantasia, a ilha onde os burocratas se escondem longe do alcance da população, para poder roubar, meter a mão no dinheiro público, fazer as tramóias que eles queiram e nunca ser atingido. Então, também, os milicos tinham a tal da teoria da panela de pressão. Quer dizer, não, você não pode espremer os caras por todos os lados, tem que deixar uma válvula. A válvula que eles deixaram foi a universidade. Então, entregaram a universidade para os comunistas. Não só entregaram, como ajudaram. Havia uma política realmente de você subsidiar essa gente. Né? Então, a corrupção mental brasileira já começa nessa época. Quando vem, então, a chamada Nova República, então todo aquele lixo brasileiro que tinha sido espalhado pelo mundo volta. Né? Porque na época eles diziam assim, existe evasão de cérebros. Eu digo, olha, me mostra algum dano efetivo que tenha havido, por exemplo, para a ciência brasileira por causa da evasão de cérebros na época, né? Hoje em dia você tem muito mais. Os brasileiros que estão saindo do Brasil são os melhores. Tanto que não sobrou ninguém. Então, você tem um festival de incapacidade. Então, os milicos, eles cortaram algumas cabeças. Tá certo? Não chegou a ser um negócio epidêmico. Mas depois a coisa virou epidêmica. Quer dizer, a política de exclusão dos melhores virou um negócio sistemático no Brasil. Eu mesmo, estou falando aqui. Eu fui excluído de toda a mídia brasileira, não tinha mais emprego para mim. O último emprego que me sobrou foi um emprego de... Por que eu estou aqui nos Estados Unidos? Porque o último emprego que tinha disponível para mim é o emprego de correspondente em Washington. Então eu vim para cá, porque não tinha mais emprego. Na Folha, no Jornal do Brasil, o Globo, não, você aqui não entra. Né? Então, e o pessoal ainda tem o sininho de dizer que existe liberdade de imprensa no Brasil. Você tem liberdade de imprensa ou para quem puxa o saco do governo, ou para quem faz crítica amigável. Não é isso? Fica aquela coisa em família, como faz o Zé Serra, né? o FHC. Então, a degradação no Brasil foi geral. Ainda que ela tenha começado em certos núcleos políticos, ela afeta toda a sociedade. Por quê? Porque as pessoas que estão em evidência, a hiperclasse, ela dá a medida da altitude que os outros podem ter. Então, mesmo que o cara não seja... não sou pessoalmente esquerdista. Eu digo, sim, mas as pessoas com quem você quer se ombrear, as pessoas que são os seus modelos, são esquerdistas. Você não tem outros modelos. Eu digo que no Brasil, nos últimos 40 anos, ninguém viu um intelectual de verdade, ninguém viu um filósofo de verdade. Então, quando vê, estranha. Mas você vê que coisa. Quando o Bruno Tolentino volta ao Brasil, depois de ter morado 30 anos na Inglaterra, qual é a coisa dele que chama a atenção? O que todo mundo comenta? Ele faz poesia com métrica, como no tempo do parnasianismo. Eu digo, meu filho, toda a poesia moderna do mundo tem métrica. T.S. Eliot tem métrica. William Yeats tem métrica. Né? Juan Ramón Jiménez tem métrica. Antônio Machado tem métrica. Só que o pessoal não sabe. Eles não leem a poesia moderna. Então, como no Brasil, no movimento modernista de 22, ficou feio de escrever com métrica, ficou feio até saber métrica, os caras não sabiam mesmo. Mário de Andrade nunca foi poeta na vida, né? Rabiscava umas coisas. E Oswaldo de Andrade muito menos.
Então essa coisa provinciana antimétrica brasileira virou o padrão, né, normal. Então quando chega o Bruno, qual é a matéria de discussão? Olha, ele usa métrica. Aquela besta do Arnaldo Jabor, que era amigo pessoal do Bruno Tolentino, escreveu uma notícia, um artigo no Globo, dizendo assim: Bruno Tolentino traz de volta a peste clássica. Ah, ele vai poeta com metrificação, ele trouxe tudo de volta. Né? Ora, em nenhum lugar do mundo a poesia do Bruno chamaria atenção por ter métrica, porque todas as poesias têm métrica, pô. Só no Brasil que não tem. Só que esse idiota não sabe. Então, quer dizer que o que virou no Brasil como é que se diz, o mainstream, é ditado por essas figuras da esquerda que dominam a universidade. Então, mesmo o cara da direita, ele quer de algum modo se adaptar àquela mentalidade, àquela medida, àquele parâmetro. Por quê? Porque ele não tem outros. Para adquirir outros, leva uma vida, meu filho. Leva uma vida de aquisição de cultura universal. Você tem que ler a literatura praticamente inteira, de 4 ou 5 países. Você tem que conhecer a história. Isso você tem que adquirir uma educação, que é uma coisa impossível de adquirir num lugar chamado USP ou em qualquer outra universidade brasileira. Você pega qualquer aluno meu e confronta o meu aluno não com o estudante brasileiro, mas com o professor. Eu outro dia não estava vendo no Orkut, né? Finalmente alguns alunos meus decidiram mostrar sua força para o seu professor. Ele fala: o professor faz enfia o rabo entre as pernas e fica quieto. E qualquer aluno meu com 2 anos de estudo, se tiver um pouco de aplicação, ele está melhor do que qualquer professor de filosofia no Brasil. Eu abro uma única exceção no panorama do ensino superior no Brasil, ensino de filosofia, especialmente na USP, que é o Rubens Rodrigues Torres, que era um homem de relativa competência, mas um cara, vamos dizer, muito especializado em Schelling, só tratava da química, tinha capacidade. Né? Também, outro que tinha capacidade, mas que não era uma figura do meio acadêmico, era o padre... Agora me sumiu o nome do padre. O padre escreveu um monte de coisa sobre Hegel. Eram coisas sérias que ele escrevia. Né? Não escapou o nome do cara lá. Então você encontra uma ou outra figura, mas geralmente deslocada no meio. Você vê que o Rubens Rodrigues Torres nunca foi a pessoa mais falada da USP. Foi um professor lá. Né? Tinha na Faculdade de Educação, tinha o Rui Nunes, que escreveu a melhor história de educação que existe no mundo. Tá certo? Então é um intelectual de alto gabarito. Só que o Rui Nunes é um católico direitista, então também não pode falar dele. Então, se você é direitista, tá certo? Você já está queimado. Agora, você pode não ser esquerdista. Então você adquire essa atitude superior, né, do seu Hayômico. Não me interessa por essas coisas, estou aqui nas minhas alturas, estou construindo conteúdo. Eu digo: bom, então me mostra o seu conteúdo. E por enquanto eu só vi conteúdo que você tirou de mim. Se é para julgar você por esse artigo aqui, vamos ver, não sei as outras coisas que você escreveu, mas aqui você tira o conteúdo do outro e se coloca na frente e ainda diz que aqueles que leem o seu blog são privilegiados, porque eles têm acesso a informações que ninguém tem. E por quê? Você promoveu alguma edição do livro do Mário Ferreira? Você nem sabe nada a respeito da edição, tanto que ele diz o seguinte: os livros do Mário ainda estão entregues às traças em sebo, apesar de estarem sendo relançados por iniciativa dos familiares. Iniciativa dos familiares é uma pinóia, iniciativa minha. Eu que peguei o texto da Sabedoria das Leis Eternas, preparei, expus a estrutura integral da enciclopédia da ciência filosófica e botei o homem na praça. Agora, depois disso, já apareceram 20 descobridores do Mário Ferreira. Quer dizer, a vida intelectual brasileira continua sendo baseada na vigarice e na empulhação. Só que tem que ter pior. Os empulhadores, antigamente, pelo menos sabiam escrever. Você não pode dizer que a dona Marilena escreve errado. Não, ela não escreve, ela sabe um pouco de gramática, ela sabe. Não escreve muito bem, escreve de uma maneira vulgar, bobo, mas está certo pelo menos. Hoje em dia os caras não sabem nem isso. Mas quanto menos sabe, mais tem que arrotar a importância, porque é o despeito. Eu falei: tá, vamos dizer,
se roendo, como um rato entalado no esgoto, roendo o próprio corpo para ver se sai de lá. Então o cara não aguenta, então ele tem que ter um alívio. O alívio da inveja é o despeito. Então isso aí virou a norma geral no Brasil. Não é só a esquerda, não. Quer dizer, você veja, dentro desse meio liberal, quanta gente não tem a mesma atitude? E quantos desses eu já não denunciei precisamente por causa disso? Você vê lá a minha conversa com o tal do Rodrigo Constantino, você vê a mesma porcaria. O Paulo Giraldelli não é propriamente um homem de esquerda. Né? Agora, veja, quem é Paulo Giraldelli? Mas o Paulo Giraldelli decidiu contestar uma coisa que eu tinha escrito sobre Platão. Porque eu dizia que os filósofos são amantes de espetáculos. E ele disse, esse Olavo não sabe nada. O Platão, ele contrasta. Tem os filósofos de um lado e tem os amantes de espetáculo do outro. Eu peguei o texto em grego, no original grego, onde Platão explica que existem dois tipos de amantes de espetáculo. Os que são amantes do espetáculo vulgar e os que são amantes do espetáculo da verdade. Você pensa que o homem cedeu para... Não. O texto não tem autoridade para ele. O homem continua insistindo e batendo pezinho. Claro que é um vigarista. Sem contar aquele famoso episódio da bunda do Paulo Giraldelli, né? Que botou em circulação uma fotografia da mulher dele junto com um homem que aparecia de costas com uma bunda peluda à mostra. E daí eu fiz uma gozação dizendo que ele fica exibindo a bunda dele. Ele disse, não, mas a bunda não é minha. Então, bom, então você me deve a explicação de quem era aquele homem de bunda à mostra que estava junto com a sua mulher pelada. Quer dizer, é claro que o sujeito é um vigarista. É claro, é aquele tipo ratazana, tá entendendo? Ele fica se escondendo pelos cantos. Quer dizer, olha, se você um dia me pegar num vexame, e como todo mundo, né, outro dia mesmo me pegar num vexame, né, eu escrevi que os nazistas não faziam valas comuns, né, que eles cremavam todos os cadáveres. Daí uma senhora judia que estudou isso falou, o senhor está muito enganado. Eles fizeram vala comum, sim. Depois que eles começaram a cremar. Né? E está aqui, fizeram vala comum em tal lugar, tal lugar. Fizeram, de fato. Então, falou, então tive que me corrigir. Felizmente, ela me corrigiu antes do artigo ser publicado. Então, se você me pegar no vexame, eu vou dizer, ué, errei, qual é o problema? Hã? Então, por exemplo, se eu interpreto Platão errado, e você me vem com o texto do Platão, eu digo, não, Platão não diz isso que você disse, Platão disse outra coisa, vai. Qual é a vergonha que é em concordar? Quer dizer, você que vai se apegar à sua mentira, que nem um ladrãozinho pego em flagrante, isso lá é um filósofo? Isso não é um filósofo, isso é um lixo. E é esse lixo que vocês admiram, e vocês querem ser o Paulo Giraldelli quando crescer. Quer dizer, onde vai terminar isso, né? Tem mais alguma pergunta aí? Sim. Pergunta. Flávio, qual é o tratamento dessa inveja? Qual é a cura? O que um estudante de filosofia que se reconheça com essa mentalidade deve fazer? Olha, a cura da inveja é a cobiça. Se você inveja alguma coisa, lute para ter aquilo. E se você inveja uma qualidade, passe a desejá-la para você, ou seja, transforme a sua inveja em admiração sincera e desejo de ter aquela qualidade. Então, aí você começa, vamos dizer, o Santo Agostinho que dizia que os vícios são feitos da mesma matéria das virtudes. Então é fácil você converter uma coisa na outra. Tudo depende de um ponto, é só a sinceridade. Então, por exemplo, você vê um cara que está lá na escola, todas as garotas gostam dele, porque ele é bonitão, etc, etc, ele vai. Você já testou a sua capacidade de encantar as garotas? Talvez você tenha também. Cobice aquela qualidade e deseje tê-lo. Se o cara é simpático, sai bem socialmente, cobice aquilo e tente ter. Não é proibido. Agora, se você está convencido de que você jamais vai ter aquilo, então você está ferrado. Agora, por que você tem essa convicção? Sabe por quê?
porque você acreditou em outro invejoso que falou mal de você. A inveja é um negócio em cadeia. Tá entendendo? A Bíblia diz que é bom você ter conselheiros, mas quando você dá conselho por inveja, ele dá conselho para acabar com você. Então, a inveja vai passando, tá certo? De cérebro em cérebro e se propaga como um câncer. Então você tem que sair disto. Tá certo? Então, quando você vê, né, por exemplo, a coisa material, sinceramente, eu já não desejo mais. Acho que o que eu tenho é suficiente. Eu não preciso mais. Tá certo? Graças a Deus eu ganho o suficiente para manter minha família. Estou morando em um bom lugar bonito. Sabe? Não vejo o que eu mais poderia desejar materialmente. A não ser fazer dinheiro, às vezes, para tocar o nosso trabalho, tocar projeto. Mas não para as minhas necessidades pessoais. Não preciso mais. Estou muito feliz. Mas, qualidades espirituais, que às vezes você se sente inferiorizado perante elas. Tá certo? Qualidades intelectuais não mais, mas qualidades morais. Quando você lê a vida de um santo, então você se sente pequenininho. Né? Eu digo, ué, mas por que eu vou ficar com inveja do cara? Se eu ficar com inveja, aí que eu estou me afastando mais dele. Eu tenho que abrir num gesto de admiração, de amor, você está entendendo? Porque daí eu participo daquilo. Você está entendendo? Quer dizer, em vez de invejar o santo, eu rezo para que ele interceda por mim. Eu digo, olha, admiro muito o senhor é maravilhoso, né? É um homem de Deus, etc, etc. Então me ajuda. Aquela pessoa que tem qualidades, você tem que pedir ajuda a elas. Né? Por exemplo, eu quando era mais jovem, tinha um amigo que eu admirava muito, que era o Juan Alfredo César Miller, que era um gênio da psicologia clínica. Você pegava o cara que estava andando de 4, mandava lá no consultório do Miller, 2 semanas depois o sujeito estava bom. Tá certo? E eu ficava muito admirado com aquilo. Era um poder que ele tinha, um poder curativo. Tá certo? Da onde vinha esse poder curativo? Vinha do intenso amor que ele tinha pelas pessoas. Era um homem que tinha um coração do tamanho de um bonde. Ele não podia ver gente sofrendo que ele queria fazer alguma coisa. Né? Então, o que eu vou fazer com o Miller? Eu falei, bom, eu nunca seria um homem tão bom e tão generoso quanto o Miller. Tá certo? O Miller é um cara que ele acordava, quando ele ficava pensando nos problemas do paciente, às vezes tinha uma ideia, às 3 horas da manhã, telefonava para o cara. Falava, descobri sobre o seu problema, vai lá no meu consultório amanhã. Fazia isso, pô. Né? Bicho, ele arrumava namorada do paciente. Mandei um cara lá, o Miller falou, não, seu problema está muito, você está muito sozinho, você precisa de uma namorada, vem aqui tal dia que eu te apresento para fulaninha. E fez. Né? Então, eu nunca seria um homem tão bom quanto o Juan Alfredo César Miller. Né? Mas, pela admiração que eu tinha por ele, né? Por tudo que ele falou, eu participo um pouco daquilo. Entendeu? Então, admirar um cara desse é participar da qualidade dele, ainda que de maneira passiva. Você está entendendo? Então, eu não tenho as capacidades curativas do Miller, nem estou no ramo da saúde, tá certo? Mas de vez em quando eu posso ter alguma ideia boa com relação à saúde e eu me lembro do Miller. Né? E às vezes dou uma sugestão, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Né? Então, um pouquinho você participa da boa qualidade, mesmo que ela seja muito estranha ao seu modo de ser. Tá entendendo? Então, vamos dizer, a cura da inveja é a cobiça, porque a cobiça é um negócio ativo. Você vai querer aquilo. Né? Agora, a cobiça, vamos dizer, ela se torna, vamos dizer, um negócio pecaminoso quando ela destrói as suas outras duas qualidades. Só aí. Tá entendendo? Quer dizer, você, para obter uma coisa que você quer, você comete uma desonestidade, você comete uma covardia, você mente, você trapaceia, aí vira uma coisa ruim. Mas a cobiça, o simples desejo de ter um bem terreno, não. Querer bens e querer propriedade é natural do ser humano. Tá? Isso foi colocado, vamos dizer, o desejo da propriedade foi colocado em nós pelo próprio Deus. Por isso que chama propriedade, aquilo que lhe é próprio, quer dizer, não faz parte da sua essência, mas decorre dela de alguma maneira. Quer dizer, é natural para você ter aqui. Né? Já que você mencionou você está dizendo que a cura da inveja e a cobiça é o desejo ativo, né? Coloca um outro problema, que na verdade pode se transformar num obstáculo a esse desejo ativo, que é
a diferença entre desejo e a vontade, porque o que pode acontecer é que a pessoa pode ter o desejo ativo, ter a cobiça por um certo tempo, mas ele não consegue traduzir aquele desejo ativo no ato de vontade, de realmente, nossa, eu quero ser grande como ele, eu quero ter essa qualidade, eu preciso fazer isso, transformar aquilo em ação. E daí volta todo o problema. Não, a pessoa que deseja algo intensamente, mas não faz nada para adquirir, é um sério candidato a inveja. Tá certo? Mas aí você precisa ver o seguinte: desejo é a mesma coisa que vontade, mas a vontade se compõe de uma multidão de desejos que se comprime num ato. Então, quer dizer, se você tem o desejo e você não sente força para fazer nada ainda para adquirir o que você quer, você continue desejando e pense naquilo. Mas não pense envergonhadamente, porque o problema surge quando o cara deseja, mas ao mesmo tempo ele fica se condenando porque ele deseja aquilo. Entendeu? Então, ou ele tem vergonha de confessar, ou você, bom, se você quer uma coisa, mas você tem até vergonha de falar, então é porque você não deseja mesmo. Você desejaria hipoteticamente aquilo, se não tivesse esse ou aquele preço moral que você não quer pagar, moral ou material, certo? Então, a gente tem que tentar, vamos dizer, unificar as coisas. É por isso que a ideia da retidão. Retidão quer dizer, você não está andando para dois lados ao mesmo tempo. Você não está desviando. Você está indo para onde você diz que quer ir. Tá certo? Então, para chegar a transformar-se num ato de vontade, é necessário que o desejo se torne persuasivo para você mesmo e que você o aceite. Mas tem que aceitar com toda a alma, porque se tem um pedaço que está com objeção, então você entra na paralisia. Tá certo? Agora, veja, muita coisa no ser humano vem. O sofrimento causa sofrimento. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, que ele teve um divórcio desastroso. Como já os divórcios americanos costumam ser desastrosos, porque a lei protege de tal modo a mulher que o cara não tem chance nenhuma. Ele tem que pagar tudo e ele não pode ver os filhos, ele não pode dar palpite. Né? É horrível. Então, eu disse para ele, fulano, tomaram o seu filho, tomaram a sua família, tomaram tudo que você tem. Sabe o que você faz? Entrega. E vocês venceram. Eu não tenho mais esse filho. Né? Acabou. E você começa uma outra coisa, numa outra direção. Né? Mas entregue de bom coração. Entregue e esqueça. Porque você só vai conseguir agir quando parar de doer. Eu me lembrava muito do Michel Weber, professor de arte marcial, que ele ensinava, né, que antes de você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar. E quando é que você aprendeu a apanhar? Quando não está doendo mais. Então, qualquer que seja o problema, você tem que primeiro fazer aquilo parar de doer. Porque só quando para de doer, você pode juntar forças para você agir. Quer dizer, a ação se opõe à paixão. Paixão significa sofrer, é a passividade. Então, a conversão do mero desejo em ato de vontade é passar do passivo para o ativo. Passar da paixão para a ação. Agora, enquanto você está no passional, está doendo. Então, se você quer a coisa, você não consegue fazer nada para aquilo, diga isso claramente para você. Eu quero isso, mas eu não quero fazer nada para obter. Quando eu quiser, eu farei. Entendendo? Está resolvido o problema. Você está entendendo? Então, eu quero um carro, né? Eu tenho um sonho de consumo que é esse Jeep Hummer, né? Mas eu sei que eu não vou fazer nada para ter um Hummer. Eu tenho preguiça. Eu vou ter que fazer minhas contas, guardar dinheiro, não sei o quê. Então, olha, eu quero um Hummer, mas eu não vou fazer nada para obtê-lo. Pronto, parei de sofrer. E aquilo vira apenas uma ideia que está na sua cabeça, não pesa. Agora, se você não confessa nem o desejo, tá certo? E nem a sua preguiça de realizá-lo, tá certo? Então você está destruindo você mesmo, você está contra você. Está dividindo a sua alma. Cristo diz, a casa dividida ruirá. Então, não se divida. E a maneira, às vezes, de você evitar a divisão é você reconhecer os dois lados do desejo contraditório. E de você admitir que é contraditório. Então, você admitiu que é contraditório,
e aceitou que você tem essa contradição, acaba o problema. Entendeu? Quer dizer, aí eu quero ter um Hummer, mas eu não vou mover um palito para tê-lo. Se acontecer de eu ganhar um dinheiro extra, eu compro o raio do Hummer. Né? Agora, pode ser que o dinheiro apareça 20 anos depois daquele modelo não existe mais, então daí dane-se, eu vou querer outra coisa. Então veja esse bolo de maus sentimentos que circula, essa coisa feia, né? Invejosa, rancorosa, despeitada. É isso que tem que acabar no Brasil. Pô. Uma maneira de acabar com isso, vocês têm que aprender a verdadeira admiração. Né? Por que quando você admira alguém, você tem que ver algum defeito também? Só para não dizer para as pessoas, esse sujeito é superior a mim. Por exemplo, eu pego o Mário Ferreira. O Mário Ferreira é evidentemente superior a mim. É? Só o que o Mário Ferreira estudou de filosofia escolástica, o que ele absorveu de filosofia escolástica em 10 anos, eu levaria 30 ou 40. Eu posso fazer também. Né? Mas eu não vou fazer porque eu tenho outros interesses. Então, eu sempre, para a minha compreensão da filosofia escolástica, eu vou, em parte, depender do Mário. Entendeu? Porque ele entendeu a filosofia escolástica melhor que ninguém. Eu li um montão de autores escolásticos, eu nunca vi alguém que chegasse a tal profundidade. E conhecer detalhes assim de técnica dialética escolástica que não tem ninguém que lecione isso. Não. Então, o Mário era um cara superior a mim. E por que eu tenho que ser sempre o suprassumo da humanidade? Eu não vejo por quê. Porque se eu fosse o suprassumo da humanidade, ele estaria ferrado, né? Eu seria a medida máxima de todas as coisas. Eu não sou... Olha, acima de mim tem muita gente. E eu gosto de olhar para cima. Eu gosto quando vejo um homem mais culto que eu, um homem melhor que eu moralmente. Né? Um sujeito mais bonito, mais atraente que eu. Eu fico contente. Falei, se vê, as mulheres vão tudo, né, ficar encantadas por ele e não por mim. Graças a Deus, um problema menos que eu tenho. Então, todas as boas qualidades elas devem ser amadas. Porque amando as boas qualidades, você incorpora um pouco delas. Às vezes, muito. Agora, você precisa ver o que para você é realmente importante. E quais as coisas que você adquirirá, se puder. Se não puder, você vai esquecer. Esse problema de você saber reconhecer quais qualidades você quer realizar, ou qual, em outras palavras, que ser humano que você quer, qual personagem que você quer virar, né? Quais qualidades você quer incorporar. Isso tem a ver com o tema da sua primeira aula do curso online de filosofia, que é o exercício do necrológio. Do necrológio, exatamente. E um dos problemas muito comuns que alguns alunos até comentam é que é um exercício difícil, porque Dificílimo. Porque você fazer essa pergunta para si mesmo, o que realmente importa para mim, isso é o que eu acho, não estou falando de aluno nenhum, mas parece que é um problema, porque é como se fosse... Existe uma certa obscuridade de você, no que diz respeito assim, o que realmente importa, no sentido de, eu me importo com isso, porque, por exemplo, o Olavo se importa com isso, então eu devo me importar com isso também. Ou eu me importo com isso porque realmente eu sinto ou vejo em mim alguma coisa que me leva àquilo. Quer dizer, você ser sincero consigo mesmo para tentar imaginar o modelo de vida que você quer levar. Esse problema, enfim, o que eu estou querendo perguntar é, você falou que tem que fazer várias vezes o necrológico, né? Tem que tentar fazer várias vezes e rever. Como é que você, como é que você definiu as coisas que eram importantes para você? Como é que você reconheceu o que era importante para você? Como é que você fez o seu necrológico? Bom, na medida que eu lembro, eu li muitas biografias, conheço a vida de muita gente. E logo tem as pessoas que você admira. Tá certo?
você admira um sobre certo aspecto e outro sobre certo aspecto, e um fornece uma parte, outro fornece a outra. Né? Por exemplo, eu admiro muito a ética de trabalho do Goethe. Isso eu aprendi logo no começo. Em parte porque o Dr. Miller me chamou a atenção para isso, e eu fui ler Goethe por causa disso. Goethe achava que você nunca deve fugir de nenhuma obrigação, por mais pequena que seja, mais pequena e insignificante. E eu me lembro que eu tinha uma amiga, que era uma das mulheres mais bonitas que eu conhecia, e que era uma senhora muito generosa, ela dava para todo mundo. E lá pelas tantas engravidou de um sujeito. E o sujeito não quis assumir o filho, e disse, não, eu tenho a minha carreira, eu sou um cineasta, eu preciso cuidar da minha carreira, etc, etc. Passados 30 anos, a carreira não houve, evidentemente, não existiu, jamais se ouviu falar daquele cara. Né? A menina teve o filho, que já está um homem feito, e está muito feliz com o filho, e já arrumou outro homem, está bem. Né? Então eu vi aquilo, eu falei, olha o Goethe aí, né? Nunca fuja da sua obrigação. Né? Então, eu tive 8 filhos, então eu tenho que trabalhar para sustentá-los. Mas se eu não for capaz sequer de sustentar meus filhos, né? Que autoridade tenho eu? Você está entendendo? Então, às vezes, aqui temos um trabalho inferior, né, para você. O trabalho está muito abaixo da sua capacidade, dos seus méritos, mas que você vai ter que fazer para sustentar o seu filho. Eu digo, é uma honra para mim. É uma honra e isso vai me fortalecer. Né? Eu não rejeito. Até hoje estou fazendo trabalho. Você acha que comentar político, escrever artigo político em jornal, está na minha capacidade? Isso é o máximo melhor que eu posso fazer? Eu falo, claro que não. Né? Então, de certo modo, isso até prejudica a minha imagem, de alguma maneira, mas tem que fazer. Né? Então, isso aí eu aprendi com Goethe. É uma coisa que eu admiro em Goethe. Tá certo? Mas, eu não posso admirar, por exemplo, o anticristianismo do Goethe. Mas não quer dizer que por ele ser um cara anticristão, ele deixa de ter os seus méritos. Né? Então, você vê a parte boa e a parte ruim você esconde. Ué. Né? Então, esquece. Você pega um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e você vai formando uma imagem do que você quer ser. Porque você vai ver que dessas várias qualidades, é o que você disse, algumas você quer porque são importantes para você, e outras você quer porque são importantes para um outro. Então você vai hierarquizando essas coisas. E você, com o tempo, você acaba vendo o que tem de único em você. E você vai fazer uma composição que ninguém mais fez. Entendeu? Por exemplo, quando eu pensava assim, quando eu escrevo coisas, em que tom que eu quero escrever? Entendeu? O que como é que eu quero ser ouvido? E eu cheguei a essa composição, né, meio barroca. Tem um cara aqui dos Estados Unidos que até eu achei engraçado. Falou, que negócio barroco, o sujeito faz aí. Tem umas citações escolásticas e depois ele coloca um palavrão. Né? É um negócio barroco, porque percorre todos os níveis, né? Vai do mais alto para o mais baixo, depois volta. Falei, isso eu quero dizer por quê? Porque eu sou assim, eu sou um cara composto de várias coisas que eu fui colhendo aqui e ali. Né? Então isso aí é o que eu quero passar, porque isso sou eu. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tá certo? E curiosamente, você vê, eu nunca escrevi nada para convencer ninguém do que quer que fosse. Eu sei convencer, se eu quiser convencer, eu convenço. Tá certo? Mas a minha ideia não é essa. Em primeiro lugar, porque, como eu tinha que escrever artigo de jornal é muito pequeno, muito curto. Então não dá para você realmente argumentar. Você pode apresentar uma ideia sinteticamente e simbolizar, criar um símbolo que aquilo guarda na cabeça da pessoa. E o símbolo, então, ele vai provocar, em alguns, ele vai provocar uma afeição, em outros, vai provocar uma repugnância. Eu falei, vai ficar assim, eu não vou fazer nada para amansar. Né? Se o sujeito não gostou, eu vou irritá-lo mais ainda, até que ele fique com tanta raiva de mim, que ele não podendo fazer nada contra mim, ou ele se mata, ou ele adere. Né? Isso já aconteceu com milhares de pessoas. Eu fico com tanta raiva que ele começou a me dar razão, sem eu tê-lo convencido de nada. Né? Então, vou dizer, isso não deixa de ser uma técnica. É uma técnica, é um estilo, uma coisa pessoal que eu fiz. Para as exposições filosóficas, eu adoto um outro estilo.
que é um negócio que eu chamo de extrusão. Extrusão é tipo puxar uma coisa dentro da outra. Né? Então, você pegar impressões sensíveis, né, vivências imediatas, e você puxar de dentro a expressão intelectual daquilo. Então, isso aí você não precisa argumentar, porque se a pessoa conseguir ler, às vezes não consegue, porque não consegue acompanhar a terminologia, o raciocínio está muito complicado. Então ela vai imediatamente ver aquilo que eu vi, sem precisar argumentar. Também inventei essas técnicas porque eu tenho pouco tempo para escrever. Eu praticamente não estou escrevendo, só escrevo artigo de jornal, o resto estou passando tudo oralmente. Então eu fui compondo uma imagem. Eu reconheço que as várias imagens que você, vários modelos que você cria são todos deficientes. Né? Foi só depois, vamos dizer, dos 50 anos, que eu fui perceber que eu não tinha dado um tempo certo para o culto a Deus, o amor a Deus. Claro, aceitava, acreditava, etc, etc. Eu digo, mas quantas horas eu paro por dia, né, para clamar a Deus, falar com Ele, ter uma conversa séria? Eram poucas. Eu falei, então, isso foi uma deficiência do meu modelo. E, tentei corrigir. Tá certo? Também, vamos dizer, você vai se livrando disso e vai se livrando de vários vícios, vários pecados, etc, etc. Mas desde o início eu percebi e falei, olha, mas aqui as deficiências são tantas, que se eu tentar lutar contra todas de uma vez, não vai dar. Então eu vou pegar em série. Mesmo que eu chegue até o fim da vida, entendeu? A gente vai superando uma por uma, devagarzinho, com paciência. Né? Muitas pessoas querem, vou dizer, elas querem virar santas, querem ficar sem pecado. Só pode tirar o cavalo da chuva, meu filho, não vai ser assim, não. Tenha paciência com você. Né? Porque se você não tiver paciência com você, você também não vai ter com os outros. Agora, você vê, esse pessoalzinho que escreve assim, o problema deles é uma inabilidade existencial patética. São pessoas que não sabem lidar com os seus sentimentos. Não sabem lidar com os seus estados interiores. Tem uma confusão, um bolo de sentimentos ruins, o Lipotson que chama de sentimentos toscos. Certo? Tudo muito tosco, tudo muito mal elaborado, mal esclarecido, e que se expressa sempre no estilo que não está buscando dizer nada, está buscando alívio para si mesmo. Então significa que estão sofrendo, se sentem profundamente humilhados, todos os ratos, mas para que precisa isso? Se tivesse uma verdadeira educação, eu olha, aluno meu não fica nesse estado mais de 5 minutos, por quê? Porque eu não deixo. Se eu souber que o cara está assim, eu vou lá e tiro ele, eu sei explicar, sei como é que faz. Agora, ninguém educou esses caras, não tiveram sequer educação doméstica. Né? Não tiveram, às vezes não tem um pai ou uma mãe para ensinar, porque se você não tem pai nem mãe, você tem que aprender sozinho, bom, então você tem que se esforçar mais ainda. Mas veja as deficiências da sua educação doméstica. E em vez de você falar mal do seu pai e da sua mãe, tente você corrigir em você. Você está entendendo? Então, por exemplo, o desleixo intelectual, que eu vi muito na minha família, eu corrigi. Né? Fofocagem, falar mal de pessoas. Né? Você quer me ser louco da vida, chega aqui para falar mal de alguém. Eu não aceito. Eu mando calar a boca. Porque eu não estou interessado nos defeitos do fulano de tal. A não ser que o defeito dele chegue na minha frente e me crie um problema. Daí sim, pode ser. Mas daí eu vou falar para ele e não para outro. Tá? Se for um defeito que aparece em público, então não tem que falar em público. Se é privado, eu vou falar em privado. Né? Mas a gente vê, em toda essa geração atual brasileira, um nível de existência realmente muito baixo. Você pode graduar a qualidade existencial do sujeito pelo número de camuflagens que ele necessita, pelo número de atitudes teatrais que ele precisa. Então, por exemplo, fingir superioridade quando você obviamente não a tem. É claro que é uma atitude doente. Não é isso? E que só vai te fazer mal, ela vai fazer mais mal ainda. Então, até a pessoa aprender a fazer isso. Eu digo, olha, por exemplo, se eu não gostar de um sujeito, mas reconheço que ele é superior a mim,
Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que parar de ter raiva dele. Né? Porque essa raiva só mostra a minha inferioridade. Então, aí que deu um guru argentino que eu conheci aqui, a regra número 1, que te guste lo que não te gusta. Eu aprendi isso. Às vezes tem que aprender a gostar de uma coisa que você não gosta. Então, isso é sempre possível. Quer dizer, essa conversão dos sentimentos toscos em sentimentos mais finos, mais elaborados, mais conscientes, isso é uma arte de viver. E evidentemente essa pessoa não tem isso, nenhum desses tem. E é por isso que escreve essa coisa. E é por isso que passa esse vexame, essa vergonha, entendeu? E ir lá e se fazer de super-homem, mas onde você vê que o despeito é a chave de toda a conduta. Né? Uma última pergunta talvez seja a respeito da... Quer dizer, em tudo isso, a análise que você fez dessa mentalidade invejosa, baseado na resposta que você deu a respeito de como você foi compondo os teus modelos de admiração, transparece o fato de que a minha geração, talvez a geração mais jovem, padece de uma profunda depressão da imaginação. Quer dizer, sim, é imaginário deprimido, claro. Porque os modelos, o modelo de despeito, o modelo de superioridade, o modelo de como falar mal de alguém, ou como criticar, são tudo modelos muito próximos, coisas que eles aprenderam na faculdade no máximo. Nesse sentido, um primeiro passo para, antes de você, o primeiro passo para entrar na vida intelectual seria a busca do enriquecimento imaginário para começar com fins de aprender essa arte de viver, claro, que você está falando. O negócio da admiração é o seguinte: a pessoa não entende que a admiração é um ato de amor. Então, a admiração, se ela não é acompanhada de verdadeiro amor, então ela tem um negócio doente. E o amor se expressa, o que é o amor? Amor, já dizia Santo Tomás de Aquino, é o desejo de eternidade do ser amado. Então aquilo que você vê de bom naquela pessoa, você quer que aquilo seja preservado para sempre. Está entendendo? Então, se é uma obra literária, uma coisa assim, você fará o possível para que aquilo seja preservado, não seja esquecido. Você está entendendo? E se é uma pessoa, não deixou nada escrito no jornal, você vai falar daquela pessoa, você vai contar a história dela para ela ficar como modelo para os outros. Tá certo? E você vai rezar para que isso seja preservado, para que o próprio Deus conserve aquilo. Tá entendendo? Para que Deus veja aquelas coisas boas daquela pessoa e apague os pecados. Porque Deus, quando perdoa o pecado, ele apaga. Isso é importante. O pecado não existe mais. Então, Deus diz: eu farei novas todas as coisas. Né? Então, tão logo o seu pecado foi perdoado, ele foi apagado. Agora, foi apagado perante o próprio Deus. Mas talvez não seja apagado do olhar dos invejosos. Então, quando você vê, por exemplo, algum pequeno defeito, né, numa grande pessoa, né, como o Mário, por exemplo, eu digo, pô, mas o Mário ele fez um desastre editorial, ele deixou esses textos numa condição absolutamente miserável, fez umas edições porcas, de mau gosto, etc, etc. Né? Eu vou me sentir superior a ele por causa disso? Ah, não. Eu vou complementar o bem que ele fez. E o Mário não fez porque ele não teve tempo. Então eu vou completar. Né? Eu aprendi isso logo quando jovem, com relação ao meu pai e minha mãe. Um dia eu fiz um voto: eu nunca vou criticar meu pai e minha mãe por nada que eles tenham feito. Porque se faltou alguma coisa, eu vou fazer. Em nome deles. Isso que é honrar pai e mãe. A pessoa que não tem esse sentimento, ela está abaixo do nível que é exigível do ser humano. Está entendendo? Eu não suporto gente falando mal de pai e mãe. Né? Porque tudo o que
seu pai, sua mãe, de defeito, são missões que sobraram para você, em nome deles. Né? Então, quer dizer, isso não é só amar, é honrar ativamente. Quer dizer, você vai fazer o que eles não fizeram, vai fazer em nome deles, para que a imagem deles fique retroativamente limpa. E se seu pai for uma peça, ele só batia em você, não, chegava em casa bêbado, só batia na sua mãe. Né? E, meu filho, então sobrou um monte de deveres para você. E você vai ter que honrar o seu pai, você vai ter que fazer o que ele não fez, mas fazer em nome dele. Você está fazendo, não é para ele, você está fazendo é para você mesmo. Então, essas coisas, vamos dizer, elementar a arte de viver, as pessoas não têm isso mais no Brasil. É tudo um jogo de sentimento ruim, de coisa mesquinha, de coisa baixa, tá entendendo? E sempre, evidentemente, com aquela afetação de grandeza, aquela afetação de bons sentimentos, o país inteiro ficou assim. Porque o presidente da República é assim, os ministros são assim, os professores são assim, os intelectuais são assim, então eles não têm outros modelos. Você vê no Brasil, onde aparece um sujeito que faz um ato de honestidade, todo mundo declara que ele é santo. Quer dizer que o nível com que as pessoas são medidas é muito baixo. Então eles não podem mesmo ter ideia do que é admiração. É uma doença profunda do espírito. E enquanto for assim, o Brasil não levanta, não. Vai continuar tendo 50 mil homicídios por ano, o narcotráfico vai continuar no poder e assim por diante. Quando você vê essa mulher que é candidata a presidente da República, Dilma, é uma pessoa de baixíssima qualidade, sob todos os aspectos. Intelectual, moral, humano, político, tudo. E o pessoal está votando nela por quê? A escolhe por quê? Porque não vota por admiração. Vota porque você botando lá um que é até pior do que você se sente aliviado. É a admiração ao contrário. Por isso que no Brasil se promove, as nulidades são promovidas. Qualquer sambista vira gênio. Por quê? Porque ele fez 2 ou 3 sambinhas que você talvez no fim de semana consiga fazer. Ou pelo menos ele não está tão distante de você, você não sente aquela distância que tem. Agora, quando tem alguém verdadeiramente gênio, você sente a distância. Só que a distância de admiração e amor é uma coisa, e você se impregna daquilo na medida que você admira e ama. Quer dizer, o segundo mandamento ele não é um mandamento moral. O ama ao teu próximo como a ti mesmo, ele não é uma coisa que você deve fazer. Não, ele é um elemento constitutivo do ser humano. O ser humano vive do amor ao próximo. Assim como vive do amor a Deus. Então, se ele não tem isso, bom, ele vai sentir muito mal. E não tem solução. Também, você não pode esquecer o que dizia Nietzsche: quem não sabe desprezar, não sabe admirar. E vice-versa. Se você não tem a verdadeira admiração, que é uma coisa de honrar a pessoa, honrar e completar o que ela fez, etc., então você não tem também a capacidade de desprezar. Então você vai desprezar a coisa errada e, no fundo, você está cuspindo na sua própria cara. Quando você confronta um Paulo Giraldelli, que é evidentemente uma figura desprezível, que necessidade tem um homem de botar uma foto da mulher dele pelada com uma bunda de homem à mostra? Já de fazer isso é errado. Quando pego com a boca na botija, diz: a bunda não é minha. E meu filho, então só tem uma conclusão: você é um corno, porque tem um outro homem lá pelado com a sua mulher. É isso que você quer dizer? Não, também não é. Então não tem mais o que dizer. Então virou aquele labirinto, né? O rato fugindo ali na toca, tá entendendo? E por que uma pessoa tem que se degradar a esse ponto? Por que tem que se aviltar dessa maneira? Porque é a base da inveja e, sobretudo, do histrionismo, que é outra característica do brasileiro, que é a afetação, a exibição da superioridade inexistente. É tudo só para mostrar. Aquele negócio que dizia o conde Hermann Kaiser, né? Ele disse: todos os lugares que eu visitei, as pessoas, quando elas admiravam algo, elas queriam ter essa qualidade. Então elas lutavam, se esforçavam para ser iguais. Mas não, o brasileiro se contenta com a imitação como tal. Porque ele não acredita em si, que ele pode vir a ter um pouco daquela qualidade, e não pode participar dela nem mesmo passivamente. Digo: olha, quando você lê um Platão, você participa da sabedoria platônica passivamente. Não foi você que descobriu, mas você está permitindo que o Platão te ensine. Então você tem uma gota do mérito dele, passa para você. Agora, se você tem inveja, você está afastando.
Então acho que é isso, né? Então, por hoje é só.